relação ao nosso terceiro termo integrante da oração, nós vamos ter o agente da passiva, como vimos naquele esqueminha anterior. O agente da passiva, ele que nós vimos também no ano passado, ele funciona como um termo que vem praticando a ação no lugar do sujeito. Para ficar mais claro, nós temos a frase: o solo foi umedecido pela chuva. Olhando para a frase, buscando o sujeito, nós olhamos para o verbo, foi umedecido. Lembrando que para identificar o sujeito, eu preciso olhar para o verbo e o termo a quem ele se referir instantaneamente vai funcionar como sujeito. Então, quando eu digo foi umedecido, o que foi umedecido? O solo. Então, o termo solo funciona como sujeito. Mas percebam que esse sujeito, ele não pratica a ação. Ele não umedeceu, ele foi umedecido. Portanto, eu tenho sujeito paciente ou sujeito passivo. Em contrapartida, lá no final da frase, nós temos o termo pela chuva. O solo foi umedecido por quem? Pela chuva. Então, o termo pela chuva não é o sujeito, mas ele funciona, ele age no lugar do sujeito, já que o meu sujeito é passivo, é paciente. Então, pela chuva vai ser o agente da passiva, é quem está agindo em uma frase que tem voz passiva, que tem sujeito passivo. Na segunda frase, este livro foi escrito por mim, do mesmo modo. Quem que foi escrito? Este livro. Então, este livro é o sujeito. Porém, este livro não se escreveu, digamos assim, entre aspas. Ele foi escrito. Então, este livro, do mesmo modo que aconteceu na frase anterior, é um sujeito passivo ou sujeito paciente. Quem que escreveu esse livro? Que termo está representando? Que termo está supostamente praticando essa ação? O termo por mim. Então, por mim é o agente da passiva. Mais uma vez, por mim e pela chuva são os termos que agem no lugar do sujeito, já que o meu sujeito é paciente. Bom, isso foi o conteúdo relativo à primeira atividade proposta para vocês. A atividade lá da página 371, inicia na 371 e termina na 372 do livro indicado. E agora nós vamos responder algumas questões dessa atividade, só para servirem como base para ajudar vocês a resolver as outras questões e, consequentemente, a fazer o trabalho no final. Vamos olhar para a primeira questão, que diz o seguinte: em cada grupo de frases, o mesmo verbo é utilizado com transitividade diferente. Lembrando que quando eu falo de transitividade, eu estou falando de verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Com base nisso, indique a transitividade verbal em cada oração. Oração 1. Quem deve falar agora? Olhando para o verbo, que nessa frase é o verbo falar. Quem deve falar? Eu posso perguntar o quê? Quem deve falar o quê? É uma pergunta que cabe nesse contexto. Porém, eu não tenho uma resposta imediata. Quem deve falar o quê? A resposta seria agora? Não dá certo. E outro detalhe, o termo agora, ele indica uma circunstância de tempo. Acho que vocês concordam comigo. Já que é uma circunstância de tempo, então eu vou ter o termo agora como adjunto adverbial. Então, se a minha resposta for um adjunto adverbial, eu já sei que o verbo a quem eu me refiro vai ser um verbo intransitivo. Outra coisa que você pode fazer para tirar a dúvida se é intransitivo ou não, retire o termo que vem depois do verbo. Nesse caso, agora. Se eu dissesse só quem deve falar, teria sentido. Então, o verbo falar, ele completa-se. Ele não precisa de um complemento. Portanto, da frase 1, a transitividade verbal diz que o verbo é intransitivo. Frase 2. Não me falaste a verdade. Essa frase 2, ela pode complicar um pouco a vida de alguém.
mas não vai ser nosso caso. Mais uma vez, mesma sequência. Olho para o verbo, falaste. Perceba que eu posso fazer duas perguntas a esse verbo. Falaste, não falaste. O que? A verdade. A quem? A mim, representado pelo pronome oblíquo me, né? O me. Então eu consegui encaixar no verbo falar duas perguntas. O que e a quem. Percebam que a primeira pergunta, o que, não tem preposição, indicando que esse verbo falar é transitivo direto. Na minha segunda pergunta, eu tenho sim a presença de preposição. Falaste a quem? Esse a é uma preposição, indicando que o meu verbo também é transitivo indireto. Ou seja, na frase 2 eu tenho um verbo com bitransitividade. É um verbo bitransitivo. Ele é ao mesmo tempo direto e indireto. Na frase 3, sempre falas asneiras. Mais uma vez, olho para o verbo falar e faço uma pergunta. Sempre falas o quê? Asneiras. Se eu fiz a pergunta o que sem preposição e obtive uma resposta igualmente sem preposição, eu vou ter um verbo transitivo direto. Então era dessa forma que você deveria resolver a questão 1. No item B nós temos a frase: só 2 alunos faltaram ontem. Mais uma vez olho para o verbo faltar. Percebo que depois deste verbo eu tenho um adjunto adverbial. Faltaram, eu não pergunto o que nem quem, eu pergunto quando. Só 2 alunos faltaram ontem. Se eu pergunto quando, eu vou ter um adjunto adverbial. Então o verbo faltar, nesse caso, é verbo intransitivo. Na frase seguinte, faltou-me coragem naquele instante. Percebam que o verbo faltar, ele vai ser intransitivo ou transitivo dependendo da oração. Então, nós não podemos dizer que um verbo sempre vai ter uma transitividade. Não, depende da oração em que ele está inserido. Então, quando eu digo, faltou-me coragem naquele instante, eu vou fazer 2 perguntas. Faltou o quê? Coragem. A quem? A mim. Então, a exemplo do que nós vimos numa frase anterior, esse verbo faltar é bitransitivo. Ele vai ser transitivo direto, porque eu tenho a resposta coragem, sem preposição, e ele vai ser transitivo indireto, porque eu tenho a resposta a mim, com a presença de preposição. Frase seguinte: alguns insetos transmitem doenças. Olho para o verbo, alguns insetos transmitem o quê? Doenças. Pergunta sem preposição, resposta sem preposição, então o verbo transmitir é verbo transitivo direto, e nós vimos que eles sempre andam em pares. A resposta para o verbo transitivo direto é um objeto direto, que nesse caso é o termo doenças.